primeiro esforço da etapa 3, refinamento de casos de uso, é com um diagrama de atividades. Então a ideia é pegar cada caso de uso e refinar com um diagrama de atividades. Para os diagramas de atividades que corresponde, que conterá o que? O algoritmo do caso de uso. Então partimos aqui do nosso diagrama de casos de uso, que já tínhamos desenvolvido nos esforços anteriores. Eu já adiantei aqui para a etapa 3 e criei diagramas vazios, então eu já tenho um diagrama de atividades criado para cada um dos 7 casos de uso. Também diagrama de sequência, já estão previamente criados, todos vazios. Então nós vamos pegar um caso de uso agora e vamos produzir o seu diagrama de atividades. Vamos trabalhar com colocar pedra, ele é significativo no contexto do jogo Pentágono. Então estou abrindo aqui o diagrama o diagrama de atividades do caso de uso colocar pedra. Aí está. Bom, o diagrama de atividades, podemos começar com o nodo inicial e o nodo final de atividade. Todo diagrama vai precisar iniciar, todo o algoritmo começa e acaba. E nós vamos produzindo então os passos desse algoritmo. Veja, colocar pedra. Qual é a ideia de colocar pedra? Eu vou lá na interface do jogo, clico numa das posições do tabuleiro, significa que eu quero colocar pedra naquela posição. Não é isso? Muito bem. Então qual é o primeiro passo? Puxa, o primeiro passo é o quê? Selecionar uma posição. Muito bem, vamos fazer isso. Coloquemos aqui. Selecionar posição, como de hábito sem acento. Bom, só uma observação, lá no curso conceitual, em algum momento, quando eu apresento essa metodologia, aí também no livro até comento isso, é a ideia de que, olha, nós sabemos conceitualmente que uma ação é um procedimento de um passo só e uma atividade é um procedimento de múltiplos passos. Então, quando eu vou colocar um procedimento num diagrama de atividades, a rigor eu precisaria avaliar se ele é um procedimento de um passo só e representado como uma ação, ou um procedimento de múltiplos passos que seria representado por uma atividade. Por convenção, eu abstraio isso nessa parte da etapa 3 e eu uso ação sempre, abstraindo se aquele passo do algoritmo é complexo ou não é complexo. Qual é a justificativa disso? Que mais tarde a gente vai precisar detalhar lá em diagrama de sequência, e lá em diagrama de sequência nós nos preocupamos com isso. Então, por convenção, a rigor conceitualmente não seria o mais adequado, mas por convenção a gente adota esse caminho. Muito bem, então o primeiro passo é selecionar a posição. Puxa, eu fui lá, esse caso de uso começa quando? Quando eu vou lá no tabuleiro e seleciono uma posição. Bom, e aí? Qual é o próximo passo? Puxa, peraí. Aí depende, né? Vamos por partes. Imaginem, eu estou com o programa em execução, eu clico no tabuleiro, lá numa posição, né, entendendo que eu queira colocar uma peça nessa posição. Tá, mas peraí, é minha vez? É a vez do jogador? Opa, se for a vez do jogador, a coisa continua. Se não for a vez do jogador, a coisa não continua. Puxa, mas peraí, será que nós precisamos avaliar isso no escopo do caso de uso colocar pedra? Então eu vou abrir aqui o diagrama de visão geral de interação, que me estabelece a ordem dos casos de uso. E aqui está o caso de uso colocar pedra. E observem que eu tenho uma condição para chegar nele, que é o quê? Vejam, ser o turno do jogador e eu ter executado a ação de colocar. Então, o diagrama de visão geral de interação, ele diz o quê? Olha, peraí, não basta o cara ir lá e clicar no tabuleiro. Precisa ser o turno dele. Isso, veja como é condição de entrada no caso de uso, teria sido definida, pelo menos a condição turno, em caso de uso anterior. Em caso de uso anterior, em caso de uso executado anteriormente, teria sido definido se é ou não é o turno do jogador. Bom, como é que se implementa isso?
Da forma como está colocado aqui, eu diria que a interpretação mais adequada seria o seguinte: olha, a interface vai estar desabilitada. Se não for o turno do jogador, a interface vai estar desabilitada. Consequentemente, estando a interface desabilitada, eu nem entro no caso de uso. Então, dentro do caso de uso, eu não precisaria avaliar se é ou não é o turno do jogador. Okay? A rigor, pelo que eu estou lendo aqui no projeto. Porém, eu vou aqui fazer algo um pouquinho diferente. Por quê? Olha, nós estamos implementando esse jogo com uma interface baseada em Swing, como a gente já viu em aula anterior, e por simplicidade. E quando eu construí aquela interface, no último esforço de modelagem, eu mostrei, olha, minha intenção é fazer a coisa o mais simples possível. Usei na janela gráfica apenas labels. Para quê? Para a coisa ser o mais simples possível. Aí o que acontece? Olha, nós estamos produzindo um software, reusabilidade é uma característica que nós valorizamos, e é possível que eu queira, num outro momento, pegar o meu programa e dizer, não, eu não quero mais esse programa numa interface Swing. Eu quero esse programa numa interface web, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Puxa, olha, se na hora de trocar uma interface pela outra não tiver o cuidado de habilitar, desabilitar, quando é ou não é o turno do jogador, pode dar problema na execução do programa. Então, vejam, por excesso de zelo e apenas por isso, não pelo que a gente lê aqui na modelagem da ordem dos casos de uso, aí eu vou dizer que a próxima ação será verificar se é o turno do jogador. Então vejam, é a ideia de uma avaliação que a rigor não precisaria ser feita, porém, por excesso de zelo eu vou fazer. Redundância. Muito bem, verificar turno. Bom, aí eu tenho duas possibilidades, ser ou não ser o turno do jogador. Então, necessariamente, aqui nós caímos num nó de decisão. Então, aí está. E nós temos duas possibilidades, ser ou não ser o turno do jogador. Bom, imagine que não seja o turno do jogador. Olha, não é a vez dele, ele foi lá e clicou indevidamente no tabuleiro. O que a gente faz? Bom, a gente poderia dizer o seguinte, olha, se não é o turno dele, simplesmente eu vou lá e interrompo. Né? Vou direto para o final. Encerrou o caso de uso. Essa é uma possibilidade. Né? A outra possibilidade é eu dizer o quê? Não, peraí. Eu vou notificar o usuário de que não é vez dele. Okay? Vamos fazer desse jeito então. Vamos criar uma notificação. Notificar não habilitado. Então não é a vez do jogador, não é a vez do jogador, ponto. Bom, a gente poderia vir daqui e fechar. Bom, acabou o caso de uso, perfeito. Ou pode fazer um pouquinho melhor, que é o seguinte, estou usando um nodo decisão aqui, vou usar um nodo fusão só para efeito de organização. Muito bem. Então, um caminho abre aqui, fecha aqui, uma possibilidade. E aí está, aí sim vou para o final. Bom, toda vez que eu tenho um fluxo de controle, saindo de um nodo de decisão, eu preciso ter uma condição associada. Bom, qual é a condição associada para que eu dê a mensagem de erro? Olha, eu avaliei o turno. É turno ou não é o turno do jogador? Então, aqui nesse nosso caso, seria a condição que não é o turno. Vou usar a expressão not turn. Não é o turno do jogador. Consequentemente, a outra possibilidade seria o que? Quando
é o turno do jogador. Tá? Então vamos colocar aqui a condição, que é o turno do jogador. Muito bem. Aí o que eu faço? Não é o turno do jogador, é o turno do jogador. Muito bem, se for o turno do jogador, olha, é a vez dele e ele clicou na posição. Pô, peraí. Mas será que ele devia ter clicado na posição? Vamos lembrar que o pentágono, na vez do jogador, ele executa duas ações. A primeira ação dele tem que ser escolher uma das posições, onde ele coloca a pedra, colocar pedra, e a segunda ação tem que ser o que? Girar o quadrante. Então, pode ser a vez dele, mas ele já ter colocado pedra e agora o que ele tem que fazer é girar o quadrante. E aí, o que a gente tem que ver em relação a isso? Bom, vamos dar uma olhada lá no diagrama de classes, aqui onde estamos, no domínio do problema. Nós temos isso definido. Nós temos isso definido, observem. Nós temos na classe tabuleiro, esses atributos aqui embaixo. Eu tenho um atributo para saber se eu tenho ou não tenho uma partida em andamento e um atributo para saber se eu tenho uma jogada em andamento. A ideia de jogada em andamento é a ideia o quê? De que o jogador ele já colocou a pedra, está na vez dele, ele já colocou a pedra e agora falta que esse jogador gire o quadrante. Então o que acontece? Esse atributo jogada em andamento, ele tem que ser falso. Opa, para eu poder colocar pedra, significa que é minha vez, mas não há uma jogada em andamento. Ok? Muito bem, então voltemos para lá. Então, vou avaliar o que? Se há jogada em andamento. Opa. Muito bem, então eu avalio jogada em andamento. Posso ter uma jogada em andamento ou não ter uma jogada em andamento. Consequentemente, a saída daqui tem que ser um outro nó de decisão. Um outro nó de decisão. E esse nó de decisão, dois caminhos possíveis. Há uma jogada em andamento ou não há uma jogada em andamento. Muito bem. Se houver uma jogada em andamento, o que acontece? Opa, eu tenho que notificar que a ação do jogador tem que ser girar um quadrante e não tentar colocar uma outra peça. É isso? Então, seria novamente uma notificação, em caso de ação inadequada. Bom, vou fazer como eu fiz antes, colocar aqui um outro nó de fusão. Um outro nó de fusão. E fechar. Olha, eu notifico que já tem uma pedra colocada. Ok, encaminho para cá. Observem, estou fechando essa decisão aqui. Eu avalio se tem jogada, é meu turno, eu avalio se tem jogada em andamento, eu concluo que eu já coloquei pedra, notifico e encerro. Bom, então aqui tem que colocar a guarda, colocar a condição em andamento. Então, se eu tiver uma jogada em andamento, eu notifico que a pedra já foi colocada, consequentemente a próxima ação terá que ser girar quadrante e não tentar colocar pedra. Ok. E se eu não tiver uma jogada em andamento? Então, a negação dessa condição. O que eu tenho que fazer? Vamos colocar aqui a guarda.
Então, a negação da condição anterior. Aqui, condição em andamento, então aqui é a negação, note em andamento. Então, não há uma jogada em andamento. É minha vez, eu tenho que jogar e eu selecionei uma posição. Muito bem, o que eu tenho que avaliar agora? Opa, eu posso ter selecionado uma posição vazia. Né? Eu não posso selecionar uma posição previamente ocupada. Eu tenho que avaliar se aquela posição que eu escolhi está ocupada ou não está ocupada. Muito bem, então avaliar se a posição está ocupada. Bom, novamente eu tenho duas possibilidades. Bom, olha, coincidentemente todas as decisões que a gente está tendo aqui está tendo duas possibilidades. Essa é a terceira decisão, a terceira com duas possibilidades. Não quer dizer que sempre tem duas. Um nó de decisão pode ter N saídas. Tá? Aqui é o nosso caso específico. Muito bem. Aí, avaliando então a posição ocupada, eu tenho que colocar aqui um outro nó de decisão. Tá? Esse outro nó de decisão, novamente, tem duas possibilidades. É o quê? Olha, eu escolhi uma posição ocupada ou eu escolhi uma posição não ocupada. Vamos organizar isso. Então, novamente, duas possibilidades. Olha, se eu escolhi uma posição ocupada, eu tenho que fazer o quê? Olha, novamente uma notificação. Olha, isso é uma ação inadequada. Você escolheu uma posição ocupada, escolha outra. Tem que escolher outra. Muito bem. Então, no caso de posição ocupada, outra notificação e encerra o caso de uso. Então já coloquei aqui a condição, se a posição ocupada, notificar que é ocupada, uma notificação de um erro. Coloca outro nó do fusão aqui, perfeito, outro nó do fusão. Abre aqui, fecha aqui. Esse nó do fusão vai fechar nesse outro aqui, vejam, nessa avaliar jogada em andamento. Se está em andamento, notifica, se não está em andamento, toca em frente. Se está ocupada, chegou aqui e fecha aqui. Muito bem, agora notem que tudo isso que a gente fez até esse momento, nada disso é cenário principal. Por quê? Porque o cenário principal é quando é meu turno, não há uma jogada em andamento e eu seleciono uma posição que não está ocupada. Então eu efetivamente estou jogando, vou agora sim colocar pedra, que é a finalidade do caso de uso. Então vamos definir aqui a condição primeiro. Bom, então se a posição não está ocupada, vejam, é minha vez, não há uma jogada em andamento, eu selecionei uma posição que não está ocupada. Então o que eu tenho que fazer? Colocar pedra nessa posição. Então vou colocar uma pedra nesta posição. Muito bem, coloquei uma pedra na posição. E aí? Acabou a jogada? Não, opa, peraí, tem a segunda parte da jogada que é o girar quadrante. Não é isso? Ainda é a vez do jogador. Não, peraí, não é bem assim. Lembrem-se que quando eu coloco pedra, pode ser que ao colocar pedra eu tenha aqui a condição de vitória. Se eu tiver a condição de vitória aqui, acaba a partida, não tem o
próximo procedimento, o procedimento seguinte, que seria girar o quadrante. Né? Então, após colocar pedra, eu preciso avaliar encerramento da partida. Ok? Muito bem, vamos avaliar o encerramento da partida. Bom, quando eu avalio o encerramento da partida, novamente eu tenho duas possibilidades. Olha, a minha ação levou ao encerramento da partida ou a minha ação não levou ao encerramento da partida? Muito bem, vamos colocar então um nodo decisão. Aqui, vou jogar aqui para cima para esse negócio caber. Depois eu vou ter que organizar esse negócio melhor. Muito bem, então um nodo decisão com duas possibilidades. Encerrou a partida ou não encerrou a partida? O que eu tenho que fazer em relação a isso? Avaliar o encerramento da partida. Não, penso, eu estou mudando de ideia aqui ao vivo, na gravação. Modelagem é isso, modelagem é mudar de ideia. Fazer e mudar de ideia. Coisa linear demais não estabelece um caso real. Deixa eu matar esse nó de decisão daqui. Vamos pensar o seguinte. Eu avalio o encerramento da partida. Veja, a partida pode estar encerrada ou não está encerrada. Claro, se eu guardo o status disso. Eu guardo o status disso e faço o quê? Olha, eu tenho uma situação. Eu tenho agora uma partida que está encerrada ou que não está encerrada. E eu tenho certamente a partida em um novo estado, não apenas estar encerrada ou não estar encerrada, mas o tabuleiro a ser atualizado. O tabuleiro tem que ter sido atualizado com aquela posição agora ocupada, não é isso? Então, eu vou avaliar o encerramento da partida, isso define o status atual da partida, colocar a pedra e mais avaliar o encerramento implica em atualizar o status da partida. Muito bem, status atualizado da partida, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu colocar isso aqui para o lado e vou dizer o seguinte, olha, agora eu tenho que exibir na interface do usuário esse status atualizado. Então eu estou dizendo aqui que eu não preciso tomar uma decisão. Não, olha, eu vou exibir o estado da partida, seja ele com partida encerrada ou com partida não encerrada. Então eu tenho exibido na minha interface o que? Tanto o tabuleiro atualizado, agora com a posição ocupada, quanto a mensagem que diz, olha, você ganhou a partida, ou diz que, olha, agora é a sua vez de girar quadrante, seja o que for. Quer dizer, há um novo estado definido, esse estado tem que ser exibido na interface para o usuário. Muito bem, feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Opa, eu estou jogando online. Então eu tenho que pegar aquela jogada que eu fiz e eu tenho que enviar para o meu adversário remoto. Não é isso? Vamos botar essa ação. Muito bem, eu envio a jogada para o adversário remoto e aí acabei. Fiz o que eu tinha que fazer. Fecho aqui. Muito bem. Fechei tudo que tinha que fechar. Vamos dar uma organizada nesse diagrama, mas a princípio está aí. Fizemos o que tinha que ser feito. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma organizada para tentar enxergar o caso de uso inteiro. Muito bem. Vamos tentar organizar essas coisas aqui.
fazer isso mais para cá. Ok, também isto. Vamos tentar enxergar o diagrama inteiro numa tela só. Deixa eu puxar isso aqui bem para baixo. Também isso. Ok. Então vejam, é um esforço interessante a ideia de tentar enxergar o caso de uso numa tela ou numa folha, e a ideia de tentar fazer o diagrama caber numa tela, numa folha. Um diagrama que precisa de muita rolagem, necessariamente é um diagrama que não está, digamos assim, lá muito... Complexidade demais é sempre ruim, digamos. A gente sempre, uma das preocupações da modelagem é sempre a administração da complexidade. Então nós não gostamos de classes complexas, métodos complexos, diagramas complexos, então nós sempre fugimos disso. Então vejam, aqui nós temos um diagrama que conseguiu caber numa tela, ótimo. Então vamos dar uma passada do que nós modelamos até agora. Olha, o que é o caso de uso colocar pedra? Olha, primeiro esforço é selecionar posição. Muito bem. E aí depois de selecionar posição? Eu vou verificar turno. Notem aquilo que eu falei por preciosismo. A rigor eu não precisaria fazer isso dentro desse caso de uso. É ou não é o turno do jogador? Bom, se não for, notifica. Se for, avalia se há uma jogada em andamento. Ele já pode ter iniciado, ele já pode ter colocado pedra. Se houver uma jogada em andamento, vejam aqui, notificar pedra colocada, porque, olha, não é sua vez de colocar pedra, é sua vez de girar quadrante. Muito bem, agora, se não há uma jogada em andamento, então avaliar se a posição escolhida está ocupada ou não. Se estiver ocupada, notificar ocupada, isto é lance irregular. Não é isso? Muito bem, se ela não estiver ocupada, vejam, finalmente chegamos ao cenário principal do caso de uso. É a vez do jogador, não há uma jogada em andamento e ele escolheu uma posição não ocupada. Muito bem, eu faço o quê? Coloco a pedra nessa posição escolhida, então ele fez a ação de colocar pedra. Feito isso, eu preciso avaliar o encerramento da partida. Eu sei que apesar de que a próxima ação será girar quadrante, se ao colocar pedra esse jogador tiver vencido, eu não preciso girar quadrante e a partida encerra aí. Então avaliar o encerramento da partida. E exibir o novo estado da partida, que pode ser com partida encerrada ou não. E então, para aquele jogador, acaba por aí, ele viu na interface, a interface dele atualizada acabou. Envia a jogada para o adversário remoto, então essa jogada vai aparecer lá no meu adversário, que está lá em outro ponto, e encerrou o caso de uso. Bom, acabou? É isso aí o diagrama? Eu diria que não. Quando a gente faz um diagrama de atividades como esse, que é o algoritmo do caso de uso, nós estamos fazendo o quê? É o passo a passo do caso de uso. Então, os nossos passos podem ser menos complexos ou mais complexos. E, digamos assim, a gente tem vários passos aqui pouco complexos que não demandam maiores detalhes, que a gente consegue chegar no diagrama de sequência sem maiores dificuldades, mas eu diria que este passo que eu estou destacando aqui, avaliar o encerramento da partida, isso aqui não é alguma coisa simplesinha. Como é que eu avalio o encerramento da partida? Eu tenho que ver se ao jogar esse jogador aqui tem 5 posições em linha ocupadas, em linha coluna ou diagonal. Então, há aqui um procedimento de uma certa complexidade. Então, o que acontece? Puxa, esse passo aqui não é um passo tão simples que possa ficar dessa maneira aqui no diagrama de atividades. Como nós estamos produzindo o algoritmo do caso de uso, e convenhamos, o algoritmo da avaliação de encerramento da partida é um algoritmo absolutamente relevante no contexto do jogo Pentágono, que é o que nós estamos modelando, não dá para deixar esse diagrama de atividades por isso. Então, não, este procedimento aqui ele não vai poder ser tratado assim, desse jeito, ele precisa ser melhor detalhado. Sempre que a gente detalha olha para um diagrama desse, seja aqui no diagrama de atividades ou daqui a pouco no diagrama de sequência,
e nós olhamos um procedimento, nós dizemos, esse procedimento precisa de mais detalhamento, sempre existe a possibilidade deste detalhamento ocorrer no próprio diagrama. Vou incluir neste mesmo diagrama este detalhamento ou em outro diagrama. Então eu vou escolher agora que este passo aqui, avaliar encerramento da partida, será detalhado em outro diagrama, e isso eu vou mostrar no próximo vídeo.